Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest e no nosso vídeo de hoje vou apresentar para vocês 6 ações boas pagadoras de dividendos e que também estão bem descontadas aí, certo? Segundo alguns critérios que eu utilizo para selecionar ações. Então, eu vou apresentar para vocês essas informações hoje, vou falar um pouco sobre essas ações, apresentar alguns dados históricos de alguns indicadores também que justificam de fato o que eu acredito delas estarem baratas ou não, certo? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí na confiança, certo? E fica tranquilo, é um vídeo mais longo, um vídeo um pouco mais demorado, mas eu garanto a você que vale muito a pena, principalmente se você quer saber de fato onde é que você está colocando seu dinheiro. Se você é aquela pessoa que só quer a dica quente, saber qual é a ação que eu estou falando aqui, sair correndo, esse vídeo com certeza não é para você. Mas se você quer saber onde você está colocando seu dinheiro, o que de fato é oportunidade ou não, e até mesmo como identificar, como procurar essas ações, esse vídeo com certeza é para você. Então, fica aí até o final, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta, vamos para o nosso vídeo. Então vamos lá, top 6 ações baratas e boas pagadoras de dividendos. Aqui eu primeiramente gostaria de apresentar para vocês os filtros que eu utilizei para poder chegar nessas ações, para poder encontrar as ações que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Então os indicadores que eu utilizei foi justamente o Dividend Yield. As empresas selecionadas teriam que ter uma faixa de Dividend Yield acima de 6,5%. Para quem não sabe, o Dividend Yield é o lucro que as ações distribuem aos seus acionistas, certo? Isso de forma anualizada, esses 6,5%. Relação preço e valor patrimonial, ou seja, qual a relação do preço que a ação está sendo cotada hoje no mercado com o valor de firma de fato da empresa. Então, a gente considera que seria interessante você comprar uma empresa que ela estivesse no máximo até igual ao seu valor de firma, ou seja, para a gente não pagar mais caro do que de fato vale a empresa lá, o seu valor patrimonial propriamente dito. Então, fator preço-lucro. Quantos anos demoraria para a empresa poder pagar o seu investimento através dos seus lucros? A gente colocou que esse indicador iria ter no máximo um valor de 10, certo? 10 anos no caso. Esse próximo indicador, dívida líquida pelo patrimônio líquido. Quão endividada a empresa está com relação ao seu patrimônio líquido. Então a gente quer uma empresa que ela não tem uma dívida igual ao valor do seu patrimônio, porque isso aí poderia considerar um risco grande aí, principalmente maior se a dívida fosse maior do que o valor da própria empresa. Mas aqui a gente colocou um filtro de 0,7, de até 0,7, ou seja, 70% do valor da firma ser de dívida. Aí você pode já me questionar aqui, Robert, mas esse valor não está tão alto? Pode ser um valor alto, mas se a gente colocar aqui um valor muito baixo nessa relação, a gente vai ter empresas pouco endividadas, só que tem empresas que elas acabam gerando algum tipo de dívida para poder crescer. Então, se você quer investir numa empresa de crescimento que vai te dar um retorno maior, até mesmo em questões de dividendos no futuro, às vezes ela vai precisar sim arrumar um pouco de dívida, certo? Por isso que a gente colocou esse indicador. Mas olhando para ele de forma isolada, uma empresa muito endividada não seria interessante. Então, por isso que a gente coloca diversos filtros aqui para poder identificar se as empresas que vão sair nessa lista são interessantes ou não. E a margem líquida eu coloquei que seria interessante empresas que tenham margens de acima de 5%. Ou seja, do lucro que ela tiver, o lucro líquido dela seria de 5%, vamos dizer assim, do seu faturamento. Então, isso aqui é o que é interessante para a gente também. E além disso, empresas que tenham resultados sólidos no decorrer dos anos, certo? Não é uma empresa que apresenta resultados só em um determinado período, mas sim em um longo período. Isso traz para a gente segurança porque traz previsibilidade, não é verdade? Então, dando seguimento, aqui eu vou mostrar para vocês as 6 ações que eu estou trazendo hoje. Banco do Brasil, Gerdau, Usiminas, Lavi, Copel e Sanepar. E assim, eu já queria saber de você, você sentiu falta de alguma outra empresa aqui que você considera que está barata também na bolsa? Deixa aí nos comentários, beleza? Mas vamos lá. O site que eu utilizei para fazer pesquisa, para poder captar dados a respeito de todas essas ações, foi
foi justamente o Status Invest. Inclusive ele lá na aba de ações, você pode colocar lá pesquisa avançada, todos esses filtros que eu lancei aqui, que eu apresentei para vocês, você pode colocar lá, que quando você filtrar, quando você colocar para buscar, você vai já achar a lista de empresas que se adequam àquele tipo de critério que você colocou. Então é uma ferramenta bem interessante, eu gosto bastante desse site, certo? E quero deixar bem claro, eles não me pagaram nada para me poder falar isso aqui para vocês. Então, dando seguimento, já vamos iniciar falando aqui do Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras do nosso país e também a mais antiga. Foi criada lá por volta do ano de 1808 por D. João VI, certo? Ela é uma empresa que atua no segmento de serviços bancários, empréstimos, financiamentos. Ela investe também, ela financia muita coisa do agronegócio, então ela ajuda no desenvolvimento agro aqui no nosso país, certo? É um dos principais bancos que de fato tem esse tipo de crédito para o setor agro. Esse banco também ele é constituído como sociedade de economia mista e tem o Ministério da Economia como seu controlador e detentor de 50% das ações ordinárias. Ou seja, em resumo, é uma empresa estatal, certo? Tem como controlador de fato aí a União, então o presidente ele pode sim ter interferência ali na diretoria do próprio Banco do Brasil. Mas um fator interessante que nos chama a atenção logo de cara de Banco do Brasil, que eu já vou dar um spoiler, é que em seu histórico ele nunca reportou prejuízos. E eu provo isso para vocês trazendo aqui o histórico da receita líquida do Banco do Brasil, onde podemos ver que essa linha laranja aqui, acima da linha 0, ela representa justamente que esse banco ele nunca reportou prejuízo em toda a sua duração, vamos dizer assim. Então a gente olhando aqui o histórico de 2009 até 2021, de fato, zero de prejuízo, e sim lucros bem recorrentes. Então isso traz para a gente também segurança de quê? É um banco que, em todo o seu histórico, por mais que ele tenha passado por crises, crise lá em 2008, 2009, a gente tem um histórico aqui de 2009. 2009 para frente ele não teve prejuízo, a gente teve crise, por exemplo, em 14, 15, 16. Ele reduziu um pouco ali o lucro líquido, mas mesmo assim foi um banco que continuou lucrando aí no decorrer do tempo. E entre governo, sai governo, por mais que tenha interferência, mas o Banco do Brasil continua sendo, tendo um bom histórico, na verdade, de lucro, na verdade. Então, dando seguimento, a gente vê que o dividend yield histórico do Banco do Brasil ele variou bastante desde 2011, certo? Caindo bastante justamente no período ali da crise, como apresentei para vocês, 2016 principalmente. Ele entregou muito pouco, ele deu muito pouco retorno aos seus acionistas de fato, porém a gente viu que ele começou a aumentar a sua eficiência e começou a entregar cada vez mais dividendos, já estando aqui bem próximo de patamares mais altos de fato de dividendos que ele pagou. Atualmente ele tem um dividend yield acumulado aí de 9,33% dos últimos 12 meses, beleza? Além disso, a relação preço e valor patrimonial, ou seja, qual é a relação do preço de cotação hoje lá no mercado secundário, quando você abre o seu home broker para comprar as ações do Banco do Brasil, com o valor de firma de fato dessa empresa. Primeiramente eu vou explicar para vocês como é que a gente acha o valor patrimonial, que seria o valor de firma. Você vai lá, pega o valor de toda a empresa, da junção da empresa no geral, de todos os ativos, você vai achar o valor de firma dela, por exemplo, uma empresa de, sei lá, 4 bilhões de reais, e você divide isso pela quantidade de ações emitidas. Então você já automaticamente vai achar o valor patrimonial de uma ação. E o valor de cotação ou o preço da ação é o valor de tela, é o preço que você vai conseguir comprar lá no mercado. Então a relação de preço e valor patrimonial vai dizer se você está pagando o valor justo, que seria o valor patrimonial, e você estará pagando esse valor quando esse indicador PVP ele for 1. Você vai estar pagando acima do valor patrimonial quando esse indicador for acima de 1. E você vai estar pagando com desconto, comprando algo mais barato do que de fato vale, quando ele estiver abaixo de 1. Que é a situação que encontramos hoje no Banco do Brasil, com um PVP de 0,73. Significa que a gente está comprando hoje, tem a oportunidade de comprar Banco do Brasil com 27% de desconto do seu valor patrimonial de fato. E a gente vê que para o Banco do Brasil operar de fato abaixo dessa relação do seu PVP abaixo de 1, a gente viu que foram apenas no ano 2014 e 2015, períodos de crise,
e no período de pandemia, que foi em 2020 e 2021. E atualmente a gente tem, de fato, ela bem descontada aí com relação ao seu valor patrimonial. Então a gente já vê aí mais uma segurança na hora de comprar, já que a gente tem margem de segurança de comprar algo mais barato do que de fato ele vale. Significa que se você fosse abrir um banco hoje, você pagaria bem mais caro do que comprar ações do próprio Banco do Brasil, que é uma instituição financeira sólida, como a gente já viu em todo o seu histórico, com resultados recorrentes, margens interessantes, pagadores de dividendos, com um grande portfólio de clientes já, o know-how todo conhecido, desenvolvendo bastante aí no nosso país e com demais tantas características que o Banco do Brasil tem, que caso você também queira entender um pouco melhor, é só dar uma pesquisada de forma mais profunda, beleza? Então, dando seguimento, eu trouxe também um indicador de PL, que seria a relação preço-lucro, que a gente também colocou lá no nosso filtro, certo? E a gente vê que a nossa busca é uma empresa que ela se paga em até 10 anos, vamos dizer assim. E aqui a gente vê que hoje ela consegue se pagar em 4,68 anos, menos de 5 anos. Esse indicador ele é muito interessante porque quanto menor ele for, mais interessante é para o investidor, porque ele teria um retorno do seu investimento mais rápido. Se você quer investir em alguma coisa, você quer ter retorno daquele seu investimento o mais rápido possível. Então esse indicador, quanto menor ele for, mais atrativo de fato ele é. E a gente vê que ele está dos menores patamares históricos que ele já teve. Aqui a gente vê que o menor patamar de fato foi quando ele teve um PL de 3 lá por volta de 2015. 2016 disparou isso aí, ficou muito alto ao longo do tempo. E a gente vê aqui que de fato hoje ele está em 4,68. Ou seja, em menos de 5 anos você teria o retorno de um investimento em Banco do Brasil. E isso é muito atrativo, como a gente pode ver aqui. Dando seguimento, relação da margem líquida, que a gente estipulou lá o valor de 5%, a gente vê que é um banco de fato que desde a crise lá de 2016, ele conseguiu aumentar a sua eficiência e ter margens líquidas cada vez mais elevadas. Isso se dá por diversos motivos e estratégias que o Banco do Brasil vem adotando aí, como por exemplo redução de unidades físicas de fato e investindo cada vez mais na parte tech, até mesmo para se tornar mais competitiva com esses bancos digitais que existem a rodo por aí, né? Como o Banco Inter, Nubank, C6 Bank, entre tantos outros. O Banco do Brasil ele está cada vez mais se digitalizando, tem um aplicativo que é bem interessante, muito bem avaliado, certo? Lá nas lojas de aplicativos, mas tem muito ainda a crescer e a gente vê que de fato o banco ele está atento a essas situações. Então, um resumo, a gente tem aqui que o Banco do Brasil está cotado a R$ 38,55 no dia da gravação do vídeo, certo? Patrimônio líquido de fato do fundo, 151 bilhões de reais, quase 152 bilhões, possui um dividend yield anualizado de 9,27%, relação preço-valor patrimonial 0,73, PL de 4,68, margem líquida de 12,47 e um payout médio de 36,33. E o que seria o payout médio? É quanto dos lucros que a empresa tem, ela divide, ela reparte lá com os investidores, com os seus acionistas. Então, esse indicador aqui ele é muito interessante, porque quanto maior o payout, significa que o montante dos lucros, maior parte a gente vai receber de volta se a gente compra as ações dele, certo? Lembrando que ele não pode distribuir também, vamos dizer assim, 100%, porque senão a empresa vai ficar sem capital, sem lucro, de fato, sem dinheiro, para poder reinvestir, para investir em tecnologia, para poder crescer e ou às vezes também diminuir seu endividamento. Lembrando que no caso específico de Banco do Brasil, é um banco, por se tratar de um banco, na verdade, não possui dívida, na verdade ele trabalha com capital aí de terceiros. Então, esse aqui foi Banco do Brasil. O que é que você acha? O Banco do Brasil está barato? É uma oportunidade de fato ou não? Então, depois eu quero que vocês me respondam ao final desse vídeo. Aqui a próxima empresa, Gerdau, é uma empresa que atua no segmento de siderurgia desde o ano de 1901, uma empresa muito antiga também. A Gerdau ela direciona suas atividades para o desenvolvimento de produtos metalúrgicos e industriais. A empresa é brasileira e pode ser considerada uma das maiores companhias fornecedoras de aços especiais no mundo e de aços longos nas Américas. Então, a Gerdau é uma empresa também referência em nosso país aí. E como eu apresento aqui para vocês, em todo o seu histórico, a Gerdau ela teve dificuldade sim no ano 2015 e 2016
e no comecinho lá de 2017 um prejuízozinho bem pequeno, mas em todos os outros anos foi uma empresa de lucro líquido altíssimo. Tendo lucro recorde aí justamente no ano 2021, ela se beneficiou bastante, não só ela como empresas também do setor, como a gente vai ver daqui a pouco também a Uzi Minas, que é uma empresa do mesmo setor da GGBR, certo? Mais adiante aqui a gente vê aquele indicador do Dividend Yield, ele com um indicador aqui na faixa recorde, certo? No maior valor do seu histórico aqui, onde ele apresenta hoje um indicador de 14,64% de Dividend Yield. Então, ele vem entregando de fato retornos bem expressivos aos seus investidores. Além disso, a relação preço e valor patrimonial, a gente consegue ver que é um ativo que ele também está operando com um desconto aí com relação ao seu valor de firma, o seu valor justo de firma. Só que eu costumo dizer que a gente não pode olhar para o PVP de forma isolada sem olhar o seu histórico. A gente precisa ver que se de fato na sua história esse indicador ele passava mais tempo operando, por exemplo, acima da faixa que ele se encontra hoje ou abaixo. Então a gente vê que na média ele sempre andou ali por volta de 0,87 e atualmente ele está em 0,86. Então a gente vê que raras foram as vezes que esse indicador esteve de fato acima de 1. Na maior parte do tempo ele esteve abaixo de 1. Então a gente pode dizer que esse patamar de 0,86 seria um valor justo, não seria uma margem de segurança tão alta. Onde é que eu considero que em GGBR a gente teria de fato uma margem de segurança alta nessa relação de preço e valor patrimonial? Se ela estivesse operando aí por volta de 0,25, 0,50, aí eu consideraria que a gente teria uma margem de segurança maior. Mas como a gente vê que na maior parte do tempo ela operava ali por volta de 1,3, 1,04, 0,77, 0,90, 0,99, então a gente pode dizer que ela está um pouco em equilíbrio aí, não é verdade? Então, é um indicador que está interessante, a gente não está pagando mais caro do seu valor de firma, mas também não está tão descontado. O que chama mais atenção de fato são outros indicadores aqui em GGBR. A relação dívida líquida e patrimônio líquido. Isso é uma das coisas que mais chamam a atenção e que pode ter influenciado a GGBR ter pago dividendos tão altos como a gente viu aí nesse último ano. Aqui a gente consegue ver que a Gerdau ela conseguiu reduzir quase por total, certo? Quase por completo o seu endividamento. Ela saindo de uma relação de 0,62 com o seu patrimônio líquido para 0,1. Então, significa que do patrimônio líquido da empresa apenas 10% representa de fato dívida. Então, em período de crise, uma empresa pouco endividada ela traz muita segurança. A gente vê aqui que no período de crise, que foi lá em 2015-16, quando ela teve prejuízos, era uma empresa muito endividada naquela época. Só que os lucros que ela foi tendo nos anos seguintes, ela utilizou eles para ir amortizando suas dívidas, chegando aqui a quase que zero nesse atual momento. Na verdade, então, se vier outra crise, por exemplo, o Gerdau está muito mais tranquila porque ela não tem dívida. Se a empresa ela não tem dívida, ela não tem juros a pagar, certo? Ela não tem obrigações. E esses juros que seriam pagos, eles vão ficar em caixa. E eles podem ser distribuídos com seus acionistas. Isso faz com que a empresa reparta maior parte dos seus lucros com os seus acionistas. Então, isso também nos chama muita atenção. Outro indicador, que seria a relação preço-lucro, a gente vê que está numa faixa atrativa. Na sua média, esse indicador operava aí por volta de 4,31. A gente vê relação preço-lucro negativa foi justamente no período que essa empresa teve prejuízo. Fora isso, a relação preço-lucro dela sempre é positiva. E a gente consegue ver que ela tem lucros grandes e ela está no menor patamar possível aqui do seu histórico, quando, claro, não estava negativa, que atualmente ela tem um retorno aí do investimento em aproximadamente 2 anos e meio. Então isso é um retorno bem interessante se a gente for comparar com o Banco do Brasil, como a gente viu anteriormente, né? Mas lembrando que a gente não pode comparar diretamente GGBR com o Banco do Brasil, porque são empresas de setores distintos que vão sofrer com situações distintas, com momentos de mercado, vamos dizer assim, diferentes também. Então, a margem líquida de GGBR está nos maiores patamares já da sua existência, em 18,95% atualmente. Então, superou bastante aquele nosso filtro, que seria de 5%. Se
fosse em outros momentos, essa empresa não entraria no nosso filtro, mas a gente consegue ver que 2020, 2021, principalmente agora 2022, ela está tendo margens altíssimas. Isso mostra que é uma empresa que está mais eficiente. Se ela diminuir o endividamento, significa que mais dinheiro ficando em caixa, certo? Sem precisar pagar de fato os juros para ninguém, mais dinheiro entrando, de fato ele consegue entregar mais também para os seus acionistas. Então, o resumão aqui de Gerdau é uma empresa hoje que a GGBR você consegue comprar ela lá na bolsa por volta de R$ 23,70, dividend yield anualizado de 14,64%, relação preço-valor patrimonial de 0,86%, PL de 2,5, que é a relação preço-lucro, 2 anos e meio você teria o retorno do seu investimento, relação dívida líquida e patrimônio líquido de 0,1, ou seja, apenas 10% do patrimônio líquido da empresa representa de fato sua dívida. Então isso é muito baixo, mostra que a empresa é muito desalavancada, certo? Payout médio de 31,77, que seria quanto dos lucros são entregues de fato ali aos seus acionistas. Então a gente vê que isso é um valor interessante. Margem líquida de quase 19%, um patrimônio líquido de 47 bi e uma dívida líquida de apenas 4,7 bi. Então a gente vê que de fato é uma empresa desalavancada. Indo para a nossa próxima empresa, a Usiminas, ela também é do setor siderúrgico, certo? Ela é uma das maiores siderúrgicas do mundo, presente no mercado há mais de 66 anos. Atua não em 4, mas em 3 principais segmentos, que é a mineração, siderurgia e a transformação do aço. Atualmente, as atividades de siderurgia representam a maior parcela da receita líquida da Usiminas, certo? E de vendas também da companhia. O segmento da siderurgia compreende as atividades de produção, comercialização de produtos laminados como placas, chapas grossas, produtos laminados a quente, laminados a frio, eletrogalvanizados e galvanizados por imersão a quente. Então, se você não sabe o que é esse setor de siderurgia, vale a pena você dar uma acompanhada. Ela é muito utilizada tanto na parte de fabricação de automóveis, como também na parte do setor também de construção civil, enfim. É muito utilizada por diversos setores que você imaginar. Então, tanto a Usiminas como a Gerdau, elas são produtoras desses tipos de produtos aí. Então, a Usiminas, a gente vê que ela já teve alguns balanços maiores se comparado aí com a Gerdau. A gente vê que ela teve um prejuízo aqui por volta de 2012, 2015 voltou a ter prejuízo e 2016 também. Mas fora isso, ela teve sim lucros. 2021 foi um ápice, mas a gente consegue ver que diferente da Gerdau, ela teve mais oscilações, ou seja, uma incertezazinha um pouco a mais do que a GGBR. E isso aqui para a gente traz menos previsibilidade. O que é que traz previsibilidade na Usiminas? Que a gente vê que por mais que ela tenha tido prejuízo lá por volta do ano 2012, 2015 e 2016, nos demais anos ela foi uma empresa lucrativa, só que oscilando bastante de um ano para outro. Então isso é uma questão também para a gente analisar entre as duas empresas qual seria uma das melhores. Lembrando, a gente não pode analisar por indicador isoladamente, então precisamos ver o conjunto de indicadores para ver se Usiminas é mais interessante do que GGBR, se é interessante ter as duas em proporções menores ali, já que as duas são do setor de siderurgia, então isso é de se analisar. Olhando o dividend yield da Usiminas, está bem alto, no maior patamar, 11,42%, e justifica justamente os retornos maiores que a empresa vem tendo aí nos últimos anos, principalmente com receita, com lucro líquido recorde aí no ano de 2021, como eu apresentei anteriormente para vocês. Relação preço-lucro de 1,49 significa que em um ano e meio você teria o retorno do seu investimento. A gente vê que esse indicador se apresenta menor do que a GGBR, mas isso também pode ser um fator não recorrente aí do período de 2021, que foi um período que beneficiou muito essas empresas do setor. Então a gente precisa olhar também com mais calma, com mais cautela os outros indicadores. Relação preço e valor patrimonial. Está aqui uma das chaves para me considerar essa empresa, ela uma pechincha hoje no mercado. Ela hoje tem uma relação de preço e valor patrimonial de 0,38. Significa que você compraria Usiminas hoje com 62% de desconto
certo? Do seu valor de firma de fato. Então a gente vê que isso é bem abaixo do seu histórico. Ela só operou nessa faixa por volta do ano de 2014, 15 e 16, que foi período de crise. Então a gente vê que depois desses períodos, olha o quanto a empresa se valorizou aí. Então é onde eu considero que sim, Usiminas é uma baita oportunidade e que ela está bem descontada. E além disso, foi uma empresa que não deixou de ser lucrativa, como eu mostrei para vocês, foi uma empresa que teve resultados e que também entregou dividendos. Então é por isso aí que também Usiminas entrou aqui no nosso filtro de top 6 empresas boas pagadoras de dividendos e que estão descontadas aí no mercado. Relação dívida líquida e patrimônio líquido, a gente consegue ver que também é uma empresa bem desalavancada. Significa que agora a Usiminas também consegue entregar maiores retornos aos seus acionistas, ter lucros maiores, não está pagando juros assim como o GGBR. Então ela tem aí um endividamento ainda menor do que a GGBR, apenas 2% do seu patrimônio líquido representa de fato aí dívida. Então é uma empresa bem desalavancada também. Sua margem líquida hoje gira em torno de 18%, semelhante ao que vimos lá em GGBR, bem acima aí da sua média histórica, e isso também traz para a gente bastante tranquilidade. O negócio é ver se isso seria recorrente ou não. Então, resumão de Usiminas, temos ela hoje cotada por volta de R$ 7,19, uma única ação de Usiminas, um dividend yield de 11,42%, relação preço-valor patrimonial 0,38, esse é um dos indicadores que mais me chama a atenção em Usiminas. Relação preço-lucro de 1,5, significa que 1 ano e meio você teria o retorno do seu investimento. Dívida líquida baixíssima, quase nada em relação ao seu valor de firma de fato, beleza? Payout médio aí de 24,65%, margem líquida de 18%, e é isso aí. Indo para a nossa próxima empresa, seria justamente quem? Copel. A Copel é a Companhia Paranaense de Energia, certo? É uma empresa brasileira considerada uma das maiores companhias elétricas de fato do país. Há 66 anos no mercado, ela é referência, esbanjando experiência e competência técnica nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. E eu não sei se você sabe, mas uma das áreas, as áreas na verdade do setor de energia que mais gera resultado positivo para as empresas que têm maiores margens é justamente esse setor de transmissão e distribuição de energia. Então, eles são bem rentáveis aí. Beleza? Então, apresentando os dados da Copel, antes de falar propriamente dito aqui da receita líquida dessa empresa, deixa eu te perguntar, se você tivesse uma situação financeira difícil, você deixaria de pagar sua conta de energia e sua conta de água? Eu acho que seria aí o que você daria prioridade provavelmente, além da sua alimentação, claro, você pagar a sua conta de energia e de água. E às vezes a gente pode até pagar a conta de energia e de água sem nem usar, porque a gente tem que pagar pelo menos a taxa lá de ligação ou a taxa, por exemplo, de esgoto lá da empresa de saneamento básico da sua região. Então, é por esse motivo que eu considero que a Copel foi uma empresa que nunca apresentou prejuízo em todo o seu histórico, como a gente vê aqui. 2008, período de crise, 2009, 2010, enfim, sempre teve lucros recorrentes em todos os seus anos de existência. E além de tudo, como a gente viu, é uma empresa do setor de energia lá do Paraná, então não existe concorrência para ela lá de fato no setor. É uma empresa estatal, quero também deixar bem claro para vocês aqui, certo? O estado do Paraná, na verdade, ele é detentor da maior parte das ações, então existe uma possível interferência política, mas em relação aos seus resultados, a gente vê de fato que são bem sólidos e a probabilidade é que continue desse jeito, porque a Copel ela também tem investido em energias renováveis também, como energia eólica, energia também daquelas placas solares, captação de energia solar. Então é bem interessante também o projeto da Copel e a gente tem segurança de investir nessa empresa vendo que é uma empresa que sempre teve lucro líquido positivo. Olhando aqui para os outros indicadores, seu dividend yield está na máxima histórica, lá por volta da máxima histórica, ela teve recorde no caso no ano de 2021, distribuindo aí por volta de 20% de dividend yield e atualmente ela tem hoje um dividend yield anualizado de 18,25%, bem acima dos anos anteriores aí que a gente pode ver. Dando seguimento ainda aqui,
a gente consegue ver que a relação preço-lucro da Copel gira em torno hoje de 5,24, um dos menores patamares já do seu histórico aqui. Então significa que a relação preço-lucro dessa empresa está bem baixo e a gente já sabe que quando esse indicador é baixo, ele é interessante para nós investidores. Dando mais segmento aqui, relação preço-valor patrimonial, a gente vê que de fato é uma empresa que a gente consegue comprar ela abaixo do seu valor patrimonial. Só que uma coisa de se alertar, por mais que ela esteja abaixo do seu valor patrimonial, a sua média histórica é que ela tem esse indicador por volta de 0,73. Então, a gente não tem tanta margem de segurança aqui, porque é uma empresa que já é acostumada a operar abaixo da sua linha de valor patrimonial. Porque isso, às vezes, por motivo também de ser uma empresa com interferência ali política. Isso atrapalha bastante aí nessas empresas, mas de toda forma, como a gente viu nos outros indicadores, são indicadores bem interessantes já dessa empresa. Sua dívida líquida tem crescido nos últimos anos, como a gente pode ver aqui através desse indicador, mas isso se justifica pelos investimentos que a empresa tem que fazer, que são investimentos de fato de capital intensivo para inovação na área de captação de energia e também distribuição e transmissão de energia para a população lá do Paraná. Então, é uma empresa que ela tem aumentado aí o seu endividamento, só que a gente consegue ver que ainda está abaixo de 0,7, que seria o valor que a gente teria colocado lá no nosso filtro, mas ainda assim, ainda é mais abaixo do que 50% do seu patrimônio líquido total. Então, 45% de dívida da relação do seu patrimônio líquido de uma empresa que sempre gerou fluxo de caixa positivo, lucro líquido, seja ano de crise, seja ano próspero, vamos dizer assim, essa empresa ela sempre esteve bem. Então, isso traz para a gente aí maior segurança também. Então, margem líquida, a gente vê que de fato a margem líquida dessa empresa ela tem caído aí, mas por que é que ela cai? Justamente porque a empresa ela agora passa a pagar mais juros por conta da dívida que ela vem captando para realizar esses investimentos. Então, acaba apertando de fato a margem da empresa e também sem contar com questões de inadimplência que podem acontecer, mas a maior parte é o que mais representa impacto aqui da Copel seria também a questão das placas solares individuais das pessoas, só que de toda forma as pessoas também acabam pagando taxa aí de transmissão e distribuição de energia, se vai, por exemplo, compensar a energia que é captada de um canto para zerar, por exemplo, a conta de outro local. Então, ela acaba pagando aí taxa sim de transmissão e distribuição de energia, beleza? Então, o resumão aqui de Copel a gente vê R$ 6,42, uma ação da Copel, CPLS 6, mais especificamente, já que ela tem a 3, certo? Dividend yield anualizado de 18,25%, relação preço-valor patrimonial 0,85, relação preço-lucro 5,24%, dívida líquida com seu patrimônio líquido de 0,45%, margem líquida de 13,70% anualizado, payout médio de 46,57%. Isso aqui é interessante. Quase 50% do lucro que a empresa tem, ela devolve para os seus acionistas, certo? Então, esse é um indicador também que eu acho bem interessante da Copel. E aqui a gente vê patrimônio líquido e dívida líquida dela também. Dando seguimento à nossa análise, a próxima empresa é a Sanepar. A Sanepar é uma empresa de prestação de serviços de saneamento básico, como eu tinha perguntado antes. Você deixaria de pagar a sua conta de água? Então, é uma conta que você paga muitas vezes sem até usar tanto a taxa de água como também a taxa de esgoto, não é verdade? Então, em síntese, é uma sociedade de economia mista de capital aberto controlado pelo estado do Paraná. Sanepar, assim como a gente viu lá na Copel, é uma empresa que nunca reportou prejuízo, na verdade, lucro líquido sempre crescente em todo o seu histórico desde 2008, como a gente consegue ver aqui. Sua relação do dividend yield sempre crescente aí em patamares mais elevados, hoje por volta de 6,73%, com propensão de crescimento de fato, né, se a gente for analisar em seu histórico. Relação preço-lucro em patamares mais baixos de todo o seu histórico, hoje 4,63, então significa que você teria de fato o retorno do seu investimento mais rápido.
Relação preço e valor patrimonial, empresa bem descontada, a gente vê que em seu histórico ela sempre operou acima aí da faixa de 1 e agora a gente tem ela por volta de 0,64. Relação dívida líquida e patrimônio líquido, é uma empresa que sempre mantém, vamos dizer assim, em seu histórico essa média aí de 0,42% do patrimônio líquido de endividamento para poder realizar os investimentos, manutenções, enfim. Então, a gente vê que isso aí está dentro da média, não tem nenhum indicador aqui dentro dessa dívida líquida e relação patrimônio líquido, não tem nada que nos chame a atenção de risco ou também de oportunidade. A gente simplesmente vê que ela mantém-se na mediana aí. Sua margem líquida crescente cada vez mais elevada, atualmente por volta aí de 20,56%. Então, eu considero sim uma margem de lucro aí bem elevada da Sanepar. E aqui o nosso resumo de Sanepar, cotada hoje por volta de R$ 17,11, com dividend yield anualizado de 6,73%, relação preço-valor patrimonial 0,64%, relação preço-lucro 4,63%, dívida líquida com relação ao patrimônio líquido 0,44%, mas a gente viu que isso aí é o normal do seu histórico. A empresa nunca deixou de ser lucrativa e ter margens mais elevadas por conta dessa dívida que ela sempre teve ao longo do tempo, que ela sempre manteve, na verdade, né? Então, margem líquida de 20,56% e um payout médio de 33,27%. Beleza? Indo agora para a nossa última empresa do nosso vídeo de hoje, trazemos aqui a empresa Lavi. A Lavi Empreendimentos Imobiliários, ela atua no segmento, certo, de incorporação e construção de empreendimentos imobiliários residenciais e não residenciais para os segmentos de médio, médio alto e alto padrão, todos localizados na capital de São Paulo. Então, os resultados de Lavi a gente consegue ver aqui também sempre crescentes, lucros líquidos bem elevados. Tem um indicador aqui em Lavi que eu acho muito interessante, que daqui a pouco vocês vão ver. Atualmente aqui o dividend yield crescente, ela começou de fato a distribuir dividendos a partir de 2021, 2022 agora com um dividend yield de recorde quase 20% aí, certo? Relação preço-lucro cada vez menor, a gente vê que em seu histórico ele são de menos anos, não significa que a empresa ela foi fundada lá em 2018, na verdade é uma empresa bem mais antiga, só que ela abriu o seu capital na bolsa ali por volta de 2018, 2019, se eu não me engano, certo? Então a gente vê que o PL dele está abaixo lá do indicador que a gente teria colocado, estipulado, que seria na faixa de 10. Relação preço-valor patrimonial, é uma empresa que opera hoje com desconto do seu valor de firma de fato, beleza? E sua relação de dívida líquida e patrimônio líquido é nada mais nada menos do que negativa. Significa que essa empresa ela não tem dívida, significa que essa empresa ela tem disponibilidade de caixa, ela tem capital de giro. Então, se a empresa, por exemplo, ela vale 1 bilhão, ela tem quase 44% desse 1 bilhão aí de capital de giro. Então, se você compra uma empresa dessa abaixo do seu valor patrimonial, que essa é uma empresa que tem só de capital de giro quase 50% do valor da própria firma, você tem muita segurança num tipo de empresa desse. E ainda mais sendo empresa do setor de empreendimentos imobiliários, se uma empresa dessa, por exemplo, utilizasse capital de terceiros, ou seja, fosse uma empresa endividada, pagasse juros para poder construir aí tudo mais, então um período de crise ela poderia sofrer bem mais. Lavi aqui não, a gente vê que de fato é uma empresa desalavancada, com margens interessantes, resultados sólidos como a gente viu, crescentes, margens interessantes também e assim, sem mais palavras para uma empresa com dívida líquida negativa. Eu particularmente eu adoro, principalmente traz mais segurança em períodos de crise, como eu falei para vocês. Margem líquida elevada aí por volta de 23,23%, em sua média histórica aí isso se manteve, beleza? E o resumão aqui de Lavi, hoje uma ação da Lavi custa R$ 5,82, ela tem um dividend yield anualizado dos últimos 12 meses de 19,47%, relação preço-valor patrimonial 0,96%, relação preço-lucro quase 9%, dívida líquida negativa, margem líquida de 23,23% e um payout médio de 74,83%, quase 75%
do lucro dessa empresa, ela reparte ali com seus acionistas e isso justifica um dividend yield de fato tão elevado. E como eu falei para vocês, dívida líquida negativa, esse menos aqui na frente significa que essa empresa ela tem disponibilidade de caixa é maior do que a dívida de fato da empresa. Isso significa que a empresa tem dinheiro em caixa, além do seu patrimônio líquido ser tão elevado. Beleza, pessoal? Então, essas eram as empresas que eu traria para vocês aqui hoje, que eu considero que estão bem baratas, certo? E que são boas pagadoras de dividendos. Eu queria saber a sua opinião. Você concorda com essa minha exposição? Você acredita que essas empresas de fato são empresas baratas? Você identificou alguma oportunidade de investimento aqui? Investir em alguma dessas empresas traria para você maior segurança? Você se tornaria sócio de alguma delas? Se sim, me fala qual, deixa aí nos comentários. E se faltou alguma empresa que você diz ser essencial para se ter na carteira, porque é uma boa pagadora de dividendo e que hoje está bem barata, manda também aí nos comentários. Beleza, pessoal? Deixe também sua sugestão de novos vídeos aí para o nosso canal e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá, valeu!